E é um prazer, Bruninha, ter você aqui com a gente. É um perto longe, né? É Internet verdade, já com a gente, né? é verdade. Você Obrigada pelo tá em Rio convite. Grande do Sul, né? Porto Alegre, né? Isso aí, Porto Alegre. E Obrigada pelo convite. a gente está aqui tão próximo, né? Através da viva a internet, né? A facilidade da internet e a gente está tão perto. Mas É, muito obrigada por você estar aqui com a gente nessa noite. Seja muito bem-vinda ao Sintonize Mãe, viu? muito Te agradeço muito por você ter aceitado o convite. obrigada pelo convite. Quase boa noite, né? Quase boa noite. E então eu posso começar a me apresentar? Pode, Posso? por favor. Então tá. Meu nome é Bruna, para quem não me conhece. Eu sou do Instagram Disciplina Efetiva. Eu sou consultora parental, educadora parental, né? Certificada pela Positive Discipline Association. Sou consultora em encorajamento também, certificada pela Encouragement Consultant. Também sou acadêmica de psicologia. Hoje é meu dia do psicólogo, né? Também, bom, então trabalho, né, com consultoria parental, consultoria em encorajamento. Trabalhei muitos anos como mediadora pedagógica de escola. É, Também sou facilitadora agora do grupo de estudos sobre disciplina positiva. E agora também, já faz uns aninhos, desde 2017, colunista do site O Segredo, o maior site de desenvolvimento pessoal do país. Que massa, hein? Que Sim, massa. muito bom. Então eu preparei um conteúdo bem bacana para papais e mamães, né? Que é sobre, então, as birras, as emoções que a gente, agora mais do que nunca, em plena pandemia, com as crianças em casa, tem sido bem difícil de lidar. Mas, então, eu trouxe algumas ferramentas para auxiliar esses pais e essas mães, né? Mas antes disso, a gente precisa falar sobre o que é a disciplina positiva e sobre algumas abordagens adulto-criança, né? Nós temos Sim. 4 abordagens, né? Que é o autoritarismo, a permissividade, a negligência e o gentil e firme, que é a disciplina positiva, né? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente deles para a gente entrar no assunto que a gente realmente quer, que é sobre as birras e as emoções. Mas é importante, sabe, Bruninha, você falar, porque assim, a gente fala de disciplina positiva e muitas vezes as pessoas não sabem o que significa disciplina positiva, né? Eu Uhum. trago muito aqui no Insta, né? Você sabe disso, muito conteúdo voltado à educação e sempre posto algumas coisas. Não posto tanto quanto eu queria para também não ficar aquela coisa muito repetitiva, né? Mas gosto muito de tudo que a disciplina positiva traz, né? Você vai falar muito bem hoje com propriedade. Hoje eu estou como aluna aqui também, né? Aprendendo com você. E assim, esse ponto que você falou, primordial aí, a questão da pandemia, que as maiores queixas que eu ouço das mães, eu também sou mãe, né? Como você sabe, tenho Clarinha de 6 anos, passo por essas situações todos os dias, né? E assim, muitas vezes é difícil porque você tem uma vida assim atribulada de tarefas, né? Eu trabalho home office, então, tenho que, né, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar dela. E muitas vezes a gente não percebe, né, que a gente tem que ter esse olhar para a criança, né, que a criança também está ali, que precisa, né, daquela atenção, daquele cuidado, que é o que você hoje vai falar com muita propriedade. Então, assim, eu estou super ansiosa para ouvir todas as suas dicas aí e vamos esclarecer aí para a galera que está chegando. Muita boa noite aí para todos, Luísa, Teodoro, eu vi Cíntia também já chegou aí, Dayana, nossa parceira também, Boa e noite. galera aí tá chegando, sejam muito bem-vindos, tá? E, então, vamos esclarecer para todo mundo o que significa, né, a disciplina positiva. Então, é com você aí agora. Maravilha. Então, né, como você falou, as crianças também estão estressadas. Não é só nós adultos, a gente está trancafiado em casa, né? Todos reclusos. E isso é muito estressante para as crianças. Imagina, elas não estão indo para a escola, muitas iam, né? Se divertir com os amigos, ter uma troca da questão, né? Então, assim,
lógico que não só nós estamos sentindo essa mudança, que a gente não sabe até quando vai ficar aí, né? Então, quais estratégias que a gente pode pensar? E aí, pensando nisso, eu quis trazer os 4 estilos parentais, justamente para a gente desmistificar o que é a disciplina positiva, né? Então, a gente tem o autoritarismo. O autoritarismo é aquele onde o adulto é quem determina as regras e as crianças obedecem, né? E por quê? Porque é aquele... Na verdade, esse modelo parental, ele é um pouco mais antigo, talvez dos nossos pais, tanto da minha geração quanto da tua, né? Então, é isso. O estilo parental autoritário, as crianças, elas não têm liberdade alguma, mas tem muita ordem nesse estilo parental, né? E, enfim, uma frase típica aqui, ó. Eu vou ficar lendo aqui para também não me perder, né? Então, uma frase típica é: você faz porque eu mando. É uma frase típica do autoritarismo do pai nesse modelo. E nesse modelo falta, então, a gentileza, né? Que a gente vai falar mais pra frente. A permissividade, o estilo parental permissivo, é aquele onde os adultos eles não querem saber de regras. Porque eles acreditam que as crianças elas vão aprender ao longo da vida, que a vida vai ensinar, né? E aí, nesse estilo parental, falta ordem, né? Existe muita liberdade, mas falta ordem. Então, nesse estilo parental, falta a firmeza. E uma frase típica desse estilo parental é: o que você quer, meu filho? Né? Então, a criança ela tem escolhas ilimitadas, enquanto na disciplina positiva que a gente vai ver, as crianças vão ter escolhas, porém escolhas limitadas, né? Também temos, então, o estilo parental negligente. Esse é um estilo parental que eu acho muito delicado a gente falar, porque muitas vezes esses pais, eles talvez não quisessem ter sido pais. E muitas vezes deixam as crianças sozinhas, né, ou com babás, e talvez não gostem de exercer esse papel de pai ou Sim. mãe. Então, né, esse estilo parental acredito que é um pouco difícil de lidar, até porque provavelmente um pai nesse estilo parental, ele não estaria assistindo esse tipo de live, esse tipo de conteúdo, né? Então, falando um pouquinho agora da disciplina positiva. Eu falei bem por cima, porque para a gente ir para o que interessa. A disciplina positiva, então, ela se propõe a ter um equilíbrio entre esses dois, entre a gentileza e a firmeza, né? Então, muitas pessoas me perguntam: ai, Bruna, mas disciplina positiva, então quer dizer que eu não vou dizer não para o meu filho? Não, na verdade, você vai dizer não para o seu filho e você deve, porque isso é saudável, né? Isso a gente precisa também desmistificar. É super importante a gente dizer não para os nossos filhos, porque o não é educativo, né? O Sim. não ensina muitas coisas. Então, é possível ter ordem com liberdade. É possível essas crianças elas terem escolhas, mas não precisam ser escolhas ilimitadas como o estilo parental permissivo, e sim escolhas limitadas. E aí elas também não precisam optar, ou os pais não precisam optar por serem extremamente autoritários e não darem escolhas às crianças. Né? Então, esse estilo parental, a gentileza, a firmeza, a disciplina positiva, é exatamente isso. É encontrar o caminho do meio. E isso me fascina, né? Então, agora falando um pouco sobre o que é disciplina positiva, né? Porque aqui eu falei mais sobre o estilo parental. Então, existem 2 tipos de programas de educação, né? Existem aqueles programas, o programa de educação que dependem do foco externo de controle, como a punição e a recompensa, muitas vezes autoritarismo e permissividade, né? E existem aqueles do foco interno de controle, como a disciplina positiva, que é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Então, o conceito de disciplina positiva, ele foi desenvolvido pela doutora Jane Nelsen. A doutora Jane Nelsen é autora deste livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, Disciplina Positiva, e tantos outros. Ela é autora do best-seller Disciplina Positiva. Ela tem mais de 20 livros em inglês, traduzidos, se não me engano, são mais de 8. E ainda tem baralhos que, pena que eu não peguei para vocês.
E então, ela que desenvolveu esse conceito de disciplina positiva a partir das teorias de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, que eram psicólogos também, assim como ela. Então, exatamente, ela queria, e assim como eles queriam entender e fazer com que os outros entendessem que as crianças também têm direito, né? As crianças também são seres humanos, elas também precisam ser respeitadas. Mas nós também devemos nos respeitar. E isso a gente vai ver aqui, né? Porque isso é extremamente importante. Agora, posso seguir? Pode seguir. Maravilha! Então, eu vou falar um pouquinho sobre os 5 critérios da disciplina positiva. Eles são fundamentais. O primeiro critério é a conexão. O segundo é respeito mútuo. O terceiro, eficaz em longo prazo. O quarto, ensina valiosas habilidades sociais e de vida. E o quinto, desenvolvimento de autonomia. Eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente também ter uma noção para poder entrar nas outras ferramentas. Então, a conexão é o senso de aceitação, de importância, de pertencimento que aquela criança tem, né? Quem é que aí que não gosta de ser aceito, que não gosta de ser importante, se sentir importante, né? Se sentir útil? A gente ama. E as crianças também. Então, todo ser humano quer se sentir aceito, importante, pertencente. Então, sentir que é importante na família, sentir que é pertencente no trabalho, no relacionamento, enfim, na escola, né? No caso das crianças. Vocês já notaram que as crianças, quando elas vão para a escola e quando elas faltam à escola, e no dia seguinte a professora, um coleguinha, por que você não veio? Elas se sentem muito importantes. Nossa, eu fiz falta aqui, né? Nossa, lembraram de mim? Então é isso, é a conexão que a gente cria com a criança. E a gente não consegue corrigir o comportamento da criança sem a gente se conectar antes com ela. Então por isso que esse critério ele é fundamental, né? Que é a conexão. Agora, o respeito mútuo. Muitos aqui vão entender e vão virar a chave e entender o que é a disciplina positiva, que é o que eu falei. Desmistificar. A disciplina positiva ela não é ser permissivo, não é dizer sempre sim, né? É dizer, saber dizer não também. Então, as crianças elas só vão aprender a serem respeitosas quando elas se sentirem respeitadas, né? Mas a gente também precisa ensinar o autorrespeito para elas. Então, a gente ser gentil e firme é quando você está sendo gentil, você está respeitando a criança e as necessidades dela. Enquanto você está sendo firme, você está respeitando as suas necessidades, as necessidades da situação e, enfim, é isso. Quando você é firme, então, você está ensinando uma valiosa habilidade social e de vida, que é o autorrespeito, certo? E o que mais? Com isso, então, elas aprendem o respeito e o autorrespeito, né? Então, não é ser gentil ou firme, e sim sobre ser gentil e firme, né? É o E que une e faz e cria o equilíbrio entre essas duas. Então, a chave é a gente ser cuidadoso e conseguir encontrar o equilíbrio dessas duas, da gentileza e da firmeza. Eficaz em longo prazo. A gente tem uma mania, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais, de resolver o problema na hora, né? De querer resolver a situação no momento da birra, por exemplo. Só que a gente precisa entender que o momento da birra, o momento né, que a criança ela está estressada, enfim, não é o momento para ensinar alguma coisa para ela, né? Então a gente precisa primeiro se conectar, precisa validar os sentimentos, né? Tom de voz calmo. Claro, às vezes vai ser difícil, tudo bem, isso acontece. Nós somos seres humanos, a disciplina positiva não é para ser algo pesado, é para ser algo leve, né? Eu sempre digo isso. A disciplina positiva a gente precisa levar ela com leveza. Então, a gente precisa considerar o que a criança ela tá pensando, sentindo e decidindo fazer sobre ela, sobre os outros e sobre o mundo em que ela vive, né? Então, o que a gente tem que se perguntar é o que essa criança ela vai estar pensando, sentindo e decidindo fazer
E a punição e o autoritarismo, eles funcionam assim como a recompensa e a permissividade também. Elas funcionam. Mas quais são os efeitos a longo prazo, né? Quais são, o que que essa criança está pensando, sentindo e decidindo fazer quando nós punimos ela, né? Ela está decidindo ter uma autoestima baixa, né? Você está ensinando quando você está punindo ou agredindo de alguma forma, você está ensinando a ela que o mais forte sempre vence, né? Você está ensinando que talvez até futuramente ela buscar relacionamentos abusivos, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa considerar os efeitos do que eu faço com o meu filho a longo prazo, né? Sim, A gente precisa, então, consolidar o futuro, né? Entender que as minhas ações, elas vão ter um impacto negativo e positivo na vida do meu filho ou na vida do meu parceiro, porque a disciplina positiva ela não é só para pais, né? A disciplina sim. positiva é para todas as relações de seres humanos. Ok. Ensina valiosas habilidades sociais e de vida. Tem as habilidades intrapessoais, socioemocionais e pessoais, que são, por exemplo, aquelas que começam com autocuidado, automonitoramento, autorregulação, autoestima, resiliência também, autocontrole, enfim, autorrespeito, né? Então, todas as que começam com alto. E as habilidades sociais são aquelas que dependem de uma relação com o outro. Então, empatia, cooperação, resolução de problemas, né? Compaixão, comunicação. E é isso. Nós temos, então, ensinando as valiosas habilidades sociais e de vida. E o desenvolvimento de autonomia, né? Quem é que não quer um filho que tenha autonomia? Eu quero. Então, a gente convida a criança a descobrir o quão capaz ela é. Então, ela desenvolve a crença do eu sou capaz, eu posso, eu consigo, né? A gente está ensinando essa criança a ter autoestima, uma boa autoestima, e a utilizar o poder dela, o poder pessoal, de forma construtiva, né? Então, fazer com que ela se sinta capaz. É isso. Contribuição, sentir-se útil. E algo que é super importante é a gente envolver as crianças nas decisões, né? Tanto nas decisões, nas tarefas de casa. Ai, filho, ajuda aqui a mãe a colocar a mesa. Você pode colocar a mesa pra gente? Pra gente tomar o Autonomia. café da manhã? Isso, exatamente, né? Exatamente. Então, e é importante também a gente investir em treinamento, né? Agora, falando sobre as birras e sobre as emoções, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: a primeira coisa, não é sobre a gente. Os nossos filhos, quando eles estão tendo um ataque de birra, né, estão estressados, enfim, com raiva, não é sobre a gente. A gente precisa separar isso e ter em mente de que ele não está fazendo isso para nos punir ou para, enfim, para nos irritar. É simplesmente porque naquele momento ele não está conseguindo lidar com aquela emoção ou aquele sentimento que é muito grande para ele. Porque para nós, fala a verdade, às vezes os nossos filhos, eles têm um ataque de birra e a gente pensa que bobagem por uma coisa tão pequena. Mas para eles, às vezes aquilo que é tão pequeno para nós é muito grande, é um problema gigante. E tá tudo bem, porque as crianças, elas têm uma outra noção que a gente, né? O mundo, o universo dela é diferente do nosso. Talvez muitas vezes a gente já escutou: quando você for adulto, você vai ver o que é problema de verdade, né? Mas na verdade, naquele momento, para aquela criança é extremamente difícil. Então, essa é a primeira coisa. E mais uma coisa também que acaba que a gente precisa, a gente se sente obrigado a punir a criança ou fazer alguma coisa. Que é, por exemplo, vou fazer um exemplo de uma situação, de uma cena num shopping. A criança, ela chega lá, ela quer um brinquedo. Aí o pai e a mãe dizem que não, que naquele momento não pode. E a criança começa a ter um ataque de birra. E todo mundo começa a te olhar. E você fica: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não é? Preciso fazer alguma coisa.
E aí você começa a se desesperar porque tem uma plateia te olhando e te julgando. E aí você faz o quê? Você pune ou faz alguma outra coisa. Só que a gente precisa também ter em mente que o momento da birra não é o momento da gente ensinar, da gente fazer qualquer outra coisa, né? E, e mais, uma coisa que eu quero deixar bem claro: a gente vai ser julgado fazendo, fazendo algo positivo ou não fazendo nada, sendo permissivo e cedendo a criança, ou fazendo utilizando alguma ferramenta da disciplina positiva. A gente vai ser julgado sempre. Não adianta, né? É verdade. Então, precisa entender o que eu considero que é o certo, o que o meu filho, né, vai se sentir melhor, como ele vai se sentir. Então, é isso, não é sobre você. Esse é o primeiro ponto. Dei uma volta, mas eu acho que deu para entender, né? Uhum. Vou deixar Certo. você falar. Eu tenho algumas coisas aqui para perguntar, mas eu vou deixar você falar, né? Tá, show de bola. Segunda dica, assim. Não se apaga o fogo com incêndio. Como é que a gente apaga o fogo? É com mais fogo? Não, né? Então, a gente apaga o fogo com água, não é? Com algo gelado, enfim. Como é que a gente quer que as crianças tenham autorregulação, aprendam a lidar com as suas emoções, se nós adultos não sabemos? Em algum momento. Se a gente pira, se a gente, né, se a gente surta também. Então, no momento que a criança ela tá tendo um ataque de birra e você vai lá e bate de frente, começa a gerar uma disputa de poder, aquilo não vai estar ajudando ela a parar com aquele comportamento. Talvez, num primeiro momento, como eu disse ali em cima, a punição ela funciona, mas ela funciona por um tempo. E qual o efeito a longo prazo da punição, né? É isso. Ou a permissividade também. Qual o efeito a longo prazo da permissividade? E isso que a gente precisa entender. Então, a disciplina positiva, a gente vai primeiro Gravou a imagem. e O áudio está funcionando. Vocês conseguem me ouvir? Aí. foi? Tá bom. Então, o não se apaga fogo com incêndio é exatamente isso. A gente vai se conectar com a criança, a gente vai validar o sentimento dela. Filho, eu entendo que você queira muito esse brinquedo. E aí a gente pode pegar um gancho, por exemplo, da mesada. Você tem tanto de dinheiro. Você precisa economizar mais tanto e você pode, quando você tiver esse dinheiro, você pode comprar esse brinquedo que você quer tanto. Tá, mas e se a criança, por exemplo, continuar chorando? Você vai continuar validando o sentimento, né? Outra coisa que eu falo para os pais que eu atendo é o seguinte: se abaixa, né? Isso é importante. Olho no olho da criança, se abaixa, valida o sentimento dela e diz: filho, faz o combinado antes, na verdade, de você chegar no shopping. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo do shopping. Filho, a mamãe não tem dinheiro para comprar, mesmo que você tenha, né? A gente não pode dar sempre tudo que as crianças querem. Então, a gente também precisa educar elas. Filho, a mamãe não, hoje você não vai comprar brinquedo, enfim. E na primeira, por exemplo, se você não conseguir entender, a gente vai voltar para o carro e a gente vai ficar no carro até você se acalmar. E os pais realmente fazem isso. Então, quando a criança está ali esperneando, birrento, enfim, você pega a criança e diz: nós vamos para o carro e quando você se acalmar, a gente volta. Ah, mas Bruna, se a criança não se acalmar, é uma tentativa, a gente vai, né? Valida o sentimento. Em alguma hora ela vai parar. Pelo seguinte, e algo que eu preciso também deixar bem claro. Quando a gente muda o nosso, por exemplo, o nosso estilo parental, vamos supor, o meu estilo parental é autoritário e eu mudo para a disciplina positiva, a tendência é o comportamento da criança piorar para depois melhorar. Por quê? Porque isso é uma resistência da criança. Ela não está acostumada com aquele tipo de comportamento. Então, exatamente. Então, é por isso que a gente precisa
seguir firme, forte, respirar fundo, porque é normal isso acontecer. Tanto que eu falo isso para os pais. Olha só, a tendência é piorar. Não desistam. Vamos fundo, vamos lá, vocês vão conseguir. E é isso, né? Tentativa e indo. Então, a disciplina positiva, ela não concorda com qualquer tipo de humilhação. Então, se a criança está ali berrando, enfim, no caso, se gritar com a criança na frente dos outros, a disciplina positiva, ela não concorda com isso, até porque, convenhamos, quem aí gosta de ser humilhado na frente dos outros ou não? Você gostaria? Algo que é importante também a gente perguntar é: o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse tendo um ataque de birra? A gente fazer a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, é isso. Aí eu já falei um pouco. Nomear e acolher os sentimentos. O que é isso? Perguntar para a criança: filho, o que você está sentindo? Filho, como é que você está? Filho, fale, o que aconteceu? Você quer um colo? Né? E aí oferecer esse carinho, esse afeto. O que mais? Vamos ver. E validando sempre sentimentos. Eu vou falar sempre isso aqui, viu? Aqui, abraço sempre pode ajudar. O que é essa técnica? Essa técnica do abraço eu adoro. Eu muito utilizava muito na escola, né? Por exemplo, às vezes as crianças elas estão tão imersas nas crises de choro e na raiva e na birra que isso, nesses casos, o bom e velho contato físico pode ajudar. Né? Então, assim, o olho no olho, validação de sentimento e perguntar: filho, estou vendo que você está muito bravo. Você quer um abraço? Filho, estou vendo que você está muito bravo, muito triste. Você quer um colinho? Poxa, quem é que vai negar um colinho de pai ou de mãe, hein? É muito bom, né? É muito bom. Então, estar no colo de quem a gente ama, isso até mesmo das profs, hein? Isso também das profs. Quando eu trabalhava na escola, eu oferecia e eles adoravam. Por quê? Porque era um momento que eles se sentiam conectados, eles se sentiam validados, né? Então, sempre ajuda, um colinho ou um abraço, sempre ajuda a acalmar o nosso coração, né? Então, por que seria diferente com os nossos filhos se a gente se sente assim? Então, por isso, vocês podem, tarefa de casa para vocês. Na próxima vez que os filhos de vocês tiverem um ataque de birra, façam o seguinte: filho, você quer um abraço? Só pergunta isso e deixa ele vai estar. Muitas vezes, o que pode acontecer? Acontecia muito isso lá na escola. Eu perguntava: fulaninho, você quer um abraço? E assim, nesse tom de voz, nessa naturalidade. A criança tava pirando lá. Oi? Tipo, o que você falou? Né? Porque ela não entende. Tipo assim, poxa, eu tô tendo um ataque de birra. Isso, claro, não é consciente, mas tô tendo um ataque de birra. Ela pergunta se eu quero um abraço. Muitas vezes é um tá e te abraça, né? Então, por isso, o afeto é muito importante, tá? Porque ela se sente importante, pertencente e aceita. Isso a gente precisa ter em mente sempre, que os nossos filhos e nós também, a gente busca, todo ser humano busca se sentir aceito, importante e pertencente, sempre. Outra coisa, que é o que a gente estava falando sobre ser gentil e firme, respeitar a si mesmo. Quando a gente está respeitando nós mesmos, a gente está ensinando uma valiosa habilidade social e de vida para o nosso filho. E, por exemplo, se a criança ela está te batendo, vamos falar, algumas crianças elas perdem o controle e podem acabar batendo os pais, né? O que você pode falar? Olha, filho, eu estou muito bravo agora e eu não consigo falar com você. Você fez e eu vou precisar me acalmar ali no banheiro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre se acalmar e depois a gente conversa. Outra coisa, por exemplo, você pode falar: filho, você fez tal coisa, por exemplo, filho, você me bateu e eu não gostei disso, por isso eu não quero você perto de mim nesse momento. Não tem problema, gente. Não precisa querer estar perto do nosso filho se ele está nos batendo. A gente não deve aceitar
agressão física e qualquer tipo de agressão, agressão verbal, para quem tem adolescentes, às vezes isso acontece, né? A gente não precisa aceitar isso, não. Aliás, não deve. Então, e a gente não precisa também, por exemplo, se seu filho te bateu, se seu filho te agrediu verbalmente, tu não precisa retribuir na mesma moeda. Você pode retribuir com respeito, dizer, eu não vou ficar perto de você nesse momento porque eu estou vendo que você está muito irritado. Quando você se acalmar, a gente conversa e sai de perto. Isso é uma boa estratégia, principalmente agora, em tempos de pandemia, que a gente está em casa com os filhos, né? Claro, se você tá sozinho em casa, eu entendo que às vezes é complicado você deixar seu filho sozinho, né? E, enfim, mas se possível, sair de perto, sair um pouco de cena para dar uma respirada, arejada e tal, que isso já ajuda muito, muito mesmo, assim. E aí, pegando esse gancho de sair de perto, a gente fala e nisso que eu sou muito a favor, seja com relacionamentos de filhos, relacionamentos de alunos e professores, também com os nossos parceiros, porque é necessário, momento de trabalho, enfim, que é a pausa positiva. O que é a pausa positiva, né? A gente entende, então, quando a gente faz a pausa positiva, que o momento do conflito não é um bom momento para a gente ensinar alguma coisa, seja para o nosso filho, seja para o nosso parceiro ou qualquer outra pessoa. Então, quando a gente exercita o autocontrole, esperando até que fique tudo mais calmo para poder resolver o problema, a gente está ensinando o gerenciamento adequado da raiva para os nossos filhos, né? Então, às vezes a pausa positiva ela é suficiente para interromper o mau comportamento da criança. E aí, durante um momento em que não haja conflito, em que a criança esteja calma, a gente pode retomar e conversar sobre aquilo que aconteceu. Mas no momento da raiva, não é um bom momento para conversar. Ela vai precisar se acalmar para depois a gente conseguir conversar com essa criança. Que ela não vai te escutar. Quem é que se lembra aí de quando a gente era criança e a gente recebia algum sermão de algum adulto? Eu não sei vocês, mas eu simplesmente ficava surda. Eu não escutava nada do que estavam me dizendo. E muitas vezes algumas crianças fazem o seguinte: você tá lá dando um sermão na criança, ela só diz assim, desculpa. E ela nem prestou atenção no que se falou. Mas por quê? Porque ela sabe que se ela disser desculpa, aquilo vai parar. Você vai parar de falar, né? Então, será que ela tá realmente, ela entendeu o que você tá dizendo na hora do sermão? Ou se ela tá falando aquilo só para você parar o seu comportamento? Né? Por isso que a gente precisa pensar nisso. E aí tá, mas o que é essa tal da pausa positiva, Bruna? Que eu não entendi até agora que tu falou. Então tá, a pausa positiva a gente vai se acalmar primeiro, depois resolver o problema, para depois buscar uma solução. Então, a pausa positiva, ela serve tanto para nós adultos quanto para as crianças. Então, a pausa positiva, a gente monta um espaço junto com a criança, né? E a gente tem que deixar que a criança ajude a criar esse espaço. Afinal, o espaço é dela. Então, deixar a criança que ela pegue elementos para compor o espaço, exatamente. Ok, depois que a gente escolheu um espaço para ela se acalmar, no caso ela escolher um nome para esse espaço. Então, dessa forma, a gente desconstrói que a pausa positiva é um momento, por exemplo, do cantinho do pensamento ou um espaço punitivo. Não. A pausa positiva é um espaço extremamente positivo, né? Então, exemplos de nomes que eu sugiro, né, para os pais. Mas as crianças que têm que escolher. Espaço da calma, cantinho da calma, floresta encantada, floresta das princesas. E aí você vai, o carro, não sei, né? E a criança vai, então, escolher um nome para esse espaço de pausa positiva. Então, quando ela estiver tendo um ataque de birra, a criança está lá, chorando, espaneando, batendo pé, enfim. Você vai fazer o seguinte, depois que você criou o espaço junto com ela, você vai perguntar: te ajudaria a ir para o seu espaço que é calma, seu espaço mágico da calma, seu espaço da calma? Porque o que você está fazendo? Você está convidando ela a ir até esse espaço para ela se acalmar. Ok, mas a criança não quis. Tudo bem, você tem mais uma tentativa que você pode fazer. Se ela estiver muito irritada e não aceitar, você pode tentar. Você quer que eu vá com você?
Você está oferecendo a sua companhia também. Então, quer que a mamãe vá junto com você? Né? E tudo assim, em algo com o nosso sentimento, a gente precisa estar ali com a criança, né? Se conectar com ela. Se a criança continuar, ela não quer de jeito nenhum, seja o modelo. Então você vai dizer o seguinte: se a resposta ainda for negativa, você vai dizer, tudo bem, acho que eu vou ali me acalmar um pouquinho e depois a gente conversa. Pronto, você está dando exemplo. Outra coisa, enquanto a criança tá lá, na birra e tal, você pode, ou mesmo que ela não esteja na birra. Por exemplo, se você tá estressado no trabalho, e aí agora a gente em home office, as crianças conseguem ver isso bastante. Ok, você tá lá irritado com o trabalho e tal, você pode fazer o seguinte, sair do espaço do teu trabalho e pegar uma água e te acalmar. Esse é o teu momento de pausa positiva. E o que você está fazendo? Você está dando um exemplo para a criança sobre a pausa positiva, né? Então ela vai, a mamãe também usa, não é algo só meu de criança, né? Então é isso, assim. Aí aqui eu separei de novo para falar, mas a gente já falou, que é a validação de sentimentos, né? Olho no olho, o tom de voz precisa ser calmo, tranquilo. Não adianta falar, filho, o que você está sentindo? Né? Não, filho, o que você está sentindo? Como é que você está? Posso te ajudar, né? Assim, sempre validando e com um tom de voz tranquilo. Os abraços e o afeto a gente já falou. E é isso, assim, claro, eu falei bastante coisa, mas Eu eu acho. tenho um ponto que eu queria abordar. Posso aproveitar agora para abordar? O pessoal não mandou pergunta até agora. Acho que está todo mundo aí vidrado, prestando atenção no que você está falando para poder aprender e não perder nada. Então, gente, depois salva a live, salva lá naquela bandeirinha para vocês assistirem outras vezes, porque assim, ó, não pensem que a gente assistiu uma vez, a gente aprende, não, viu? É constante. Eu vou dizer assim, você falou, eu vou voltar um pouquinho aí alguns pontos. Rovana colocou, os exemplos valem mais que 1.000 palavras, com certeza. Eu vou voltar um pouquinho, aproveitando que a galera está chegando agora, e aí a gente vai pincelando aí algumas coisas que você já falou. Você citou aquela questão do shopping, né? E eu me Aham, lembrei de uma situação, quando Clara começou a ir para o shopping, ela tinha vai para o shopping para tá. consumir. Porque até a criança entender que o shopping é onde a gente, né? A gente está ali, a gente. Desculpa, é que entrou uma ligação aqui. Voltei. Ah, sim. Entrou uma ligação aqui, peraí. Até a criança, porque a criança ela vai e ela entende. Você vai, você compra ali um brinquedinho, você vai ali faz um lanche, vai no cinema. Então a criança ela vai associando que você está indo para o shopping para você consumir. Congelou a imagem aí porque entrou uma chamada. Vocês estão me ouvindo agora? Entrou uma chamada aqui, me Agora falaram sim. aí, congelou a imagem. Tá ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pronto. Então aí, quando Clarinha tinha 2 anos, o que que a gente começou a fazer? A gente já conversava com ela que a gente estava indo para o shopping, né? Mas que a gente estava indo para fazer tal coisa. A gente já limitava, a gente já conversava com ela, a gente já fazia exatamente isso que você está falando. Esse acordo em casa Aham. de já conversar, né? E aos poucos ela ia, né? Começou a frequentar em shopping, entrava nas lojas. E ela já sabia que ela entrava numa loja, olhava tudo que ela queria olhar, mas ela sabia que não ia levar. Entende? Aham. Então, o que muitas vezes eu vejo é assim, eu sei, a gente não está aqui para julgar comportamento, não é isso. Uhum. Mas eu acho que falta um pouco disso dos pais ter essa limitação, essa conversa com a criança, porque às vezes, nessa questão de muitas vezes a criança associar o choro ao que ela consegue, que acontece muito isso, que os pais estão ali, a criança começa a chorar até conseguir o que ela quer, né? E tem pais que cedem, justamente para não passar aquela vergonha no shopping, né? Não ser Aham. julgado pelas pessoas. Então, acontece isso. Aí eu queria, assim, que você, com a sua experiência, você falasse um pouquinho, assim, como os pais
devem agir com a conduta nesse aspecto, quando acontecer esse tipo de coisa com o filho, não saber lidar com essa situação. Você com a sua, né, com o seu conhecimento, aí você dá essa dica, eu acho que é importante, porque tem pais, cada um age de um jeito diferente, né, Bruninha? Sim, Cada um lógico. tem as suas crenças, cada um tem as suas, até do que foi passado na sua educação, né? Eu Sim. acredito assim, a disciplina positiva, eu acho que devia ser matéria de faculdade, sabe? Porque, assim, para a gente já sair da faculdade aprendendo a ser pai e mãe, porque não tem escola de pai e mãe, é na prática mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho bom, importante você, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. Um ponto que eu acho super importante também abordar é dizer que muitos, mas muitos pais mesmo, estão buscando romper o autoritarismo e permissividade. O que eu vejo, assim, de pais, principalmente, acho que pais até da idade dessa filha, né? Estão buscando não irem para os extremos. Então, já vem tendo uma melhora e acredito que a disciplina positiva e outras abordagens como CNV, que é comunicação não violenta, elas vão se tornar, como é que eu posso dizer, naturalizadas dentro da gente ao longo do tempo. Por quê? O que está naturalizado na gente? O autoritarismo ou permissividade, depende da forma como você foi criado, né? Você foi educado. Então, isso para a gente entender, por isso que você falou ali, que a gente precisa estudar muito, a gente precisa ver e rever, né? Então, por quê? Porque a gente precisa naturalizar isso dentro da gente. E o que está naturalizado dentro da gente é o autoritarismo ou a permissividade. Então, começa por aí. A gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa estudar e buscar conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Por exemplo, aqui na live já deu para ter uma noção do que é a disciplina positiva. Segundo ponto, começar a colocar em prática. E aí, o que eu digo? O diálogo, ali ó, acabaram de votar. Diálogo é o melhor remédio. Sim, é o melhor remédio. É isso. Dialogar com seu filho o tempo inteiro. Os meus pais, até um pouco estranho para algumas pessoas, mas sempre dialogaram muito comigo. E hoje eu vejo como isso é necessário, né? Porque eu não era uma criança de perguntar o porquê, porque os meus pais eles já conversavam e diziam, filha, hoje a mamãe não pode comprar nesse momento. E nesse momento a mamãe não pode comprar. E aí você pode, por exemplo, pedir para o Papai Noel. Vamos dar um exemplo, né? Então, assim, nesse exemplo do shopping, é isso, é você conversar com a criança, né? Antes ali que você falou, você sempre conversaram com a filha de vocês. É isso. Ela já cresceu entendendo. Tá, mas e se eu nunca conversei com a minha filha? O que eu faço, pelo amor de Deus? Você senta, conversa, explica. Antes de fazer alguma coisa, avise o que vai acontecer. Filho, a gente está indo no shopping. Por exemplo, me lembrei de uma situação de quando eu era pequena. Filha, a gente está indo no shopping para comprar o presente da sua amiga. A mamãe não vai comprar boneca para você. É para sua amiga que está de aniversário, ok? Se você quiser, você pode pedir para o Papai Noel ou no seu aniversário. E aí o que acabava acontecendo? A criança, muitas vezes, ela quer aquele brinquedo, mas ela quer naquele momento. Depois ela até esquece. É só porque ela está enxergando. Está usando o exemplo só do brinquedo, né? É exemplo de várias coisas. Então é isso. As crianças, elas geralmente, elas entendem muito no diálogo, com base no diálogo respeitoso. Não é no diálogo, assim, impondo aquela coisa. Não. A Sim, criança, ela vai entender. Então, a primeira coisa é o diálogo. Segunda coisa que eu eu penso. lembrei. Você falou aí dessa questão, né? Eu lembrei também de uma situação que uma vez eu assisti uma palestra, eu não lembro de quem foi, que estava falando um pouco sobre essa questão das crianças, que assim, a gente fala muito assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas aí a criança vê que você está indo lá para gastar com outras coisas, então ela não entende isso. Se você não Aham. tem um dinheiro para gastar, por que que você gasta, né, com outras coisas? Então, uma vez eu vi uma palestra que falava assim, que quando a gente falar para a criança, olha, filha, a gente não pode, por exemplo, um exemplo, a gente vai para o cinema. Se a gente for para o cinema, a gente não vai poder ir para tal brinquedo, sabe? É uma escolha.
Então, dá a opção da criança também fazer escolha, né? Então, Ótimo. se a gente vai almoçar no shopping, a gente não vai poder fazer tal coisa. E aí vai conversando com a criança justamente para que ela entenda que se a gente vai fazer a escolha por um, vai faltar por outro, sabe? Então, isso eu acho que também é super válido, a gente trazer essa compreensão para a criança aqui. A gente não pode, por exemplo, fazer, tem coisas que a gente não pode fazer, é justamente através do diálogo, né? E aí você esclarecer para a criança que se você fizer aquilo, vai faltar para uma outra situação, né? Então eu acho que é muito, muito importante. Você falou muito, travou um pouquinho aí. Você está me ouvindo? Bruna? Oi, Rafa. Foi o meu vídeo que Tá me ouvindo? tô. Pronto, travou um pouquinho sua imagem. E você falou super, super legal aí Ah, o que tá. você falou, essa questão do olho no olho, da gente baixar a nossa altura justamente por causa da criança para poder a gente conversar, né? É muito importante. A gente quebra o foco quando a criança está entrando uma chamada que está travando. Quando a gente faz essa questão do afeto, como você citou como exemplo, o abraço, ou a atenção de você estar ali para saber o que, que a criança precisa de ajuda, eu lembro muito de um exemplo, né, que a gente muda o foco da criança. A criança está ali naquela crise, vamos dizer assim. E aí, quando você Sim. faz isso, você muda o foco daquela questão. Né? Então, acho que isso também é Ah, muito importante. A validação do sentimento que você citou, né? Essa questão do bater e do gritar, eu queria até me aprofundar um pouquinho aí com relação a isso. A gente sabe, muitas vezes é muito difícil, né, para os pais, ainda mais nesse momento que a gente está passando, nesse momento de isolamento, todo mundo em casa, com suas atribuições, com suas N tarefas que tem. E muitas vezes a gente não está até assim, bem também emocionalmente, né? Para a gente lidar com tudo isso. Né? sim. Então, assim, eu percebo muitas vezes que às vezes até a pessoa não tinha um comportamento, vamos supor. Eu tenho um exemplo na família que a pessoa já agia assim, de forma de gritar, de bater, e continua agindo aos poucos. Tem horas que muda, tem horas que não muda, e a situação, assim, fica muito complicada, né? A criança foi crescendo, hoje já é uma adolescente. Então, hoje, na adolescência, foi que ela veio conseguir resgatar essa conexão com o adolescente, né? Que no início já não tinha, né? Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão ainda da conexão. E quando a gente fala dessa questão de gritar, de bater, não é questão assim da gente estar julgando, porque cada pai educa, né? Da maneira que acha que é melhor educar. Eu ouço também amigos que falam assim: ah, mas meu pai me batia, minha mãe me batia, gritava, e hoje eu não sou traumatizado, não sou frustrado. Mas eu acredito que hoje nós temos, vamos dizer assim, muitas outras técnicas, né, como o exemplo da disciplina positiva, que a gente pode mudar essa educação. Porque se a gente ensina, que a gente faz, né, de bater, de gritar, a gente está ensinando para que isso se perpetue, para que isso dê continuidade. Eu acredito nisso, né? E aí eu queria fazer essa colocação e falar para você assim, eu achei perfeito tudo que você falou, achei ótimo. Eu sou muito favorável à disciplina positiva. Acho que a gente deve sim ler mais, falar mais sobre isso para a gente poder aprender e colocar em prática. E não é Sim. fácil, não é fácil, porque educar é repetição mesmo, né? Educar Exato. é você estar ali na escola, gente, na escola. A gente aprende, né? A gente está ali aprendendo e a todo momento os professores repetem as coisas, né? Exatamente. Vai ali repetindo, repetindo até fixar, né? Então, Ah, assim, a gente, por exemplo, eu estou ensinando minha filha em casa. Minha sim. filha está aprendendo a ler, né? Então, assim, tem coisas que são repetitivos os exercícios, né? Então, por que que é repetitivo? Justamente para fixar. Então, Exatamente. não é fácil. Aí, Silvana está falando, não é fácil mesmo.
Mas É, eu acredito que a gente tendo força de vontade, a gente querendo ser bom exemplo para os nossos filhos, né? Exemplo para, como você falou, que através da educação a gente passa essa autoconfiança, né? A gente passa, ensina o autorrespeito, ensina todas essas coisas boas que você falou no início da live. Quem chegou agora ou não viu o início da live, assistam, porque vale a pena. E aí eu queria que você, deixa eu só ver nosso tempo aqui. Nós temos 5 minutos, maravilha. passou Tá. voando, mas aí eu vou Nossa, pedir para você falar um pouquinho mais dessa questão aí de comportamento da parte de como lidar com essas situações assim, aceitando o fato de que, bom, eu bato no meu filho, eu grito com meu filho, o que que eu posso fazer para mudar isso? De que forma que você pode orientar como psicóloga, como educadora que você é, consultora que você é, nesse aspecto? De que forma ajudar os pais e mães a começar a mudar essa situação? Deixa eu só ver aqui. Silvânia colocou aqui rapidinho. Sou super adepta na conversa e disciplina positiva, na NCV, né? E disciplina as, positiva, e me pego muitas vezes gritando e ameaçando. Assim me sinto um fracasso quando me dou conta disso. Pronto, é exatamente esse ponto que eu estou querendo chegar, que Silvânia colocou. De que forma ótimo. que você pode ajudar? Primeiro ponto que eu sempre falo nas consultorias intensivas que eu faço, inclusive está aberta a vagas de inscrições e quem é indicado aqui do Sintonize Mãe tem desconto, lembrei agora. Mas enfim, eu falo nas consultorias, tanto individuais quanto, né, as consultorias intensivas, os grupos, que a gente precisa levar com leveza e se permitir errar, tá? Essa questão aí que você falou, né, Silvânia, de ai, me sinto um fracasso quando eu me dou conta disso. Eu entendo e realmente, quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, eu me sentia muito mal, porque eu percebia, puxa vida, mas eu tô agindo assim e, poxa, eu tô estudando isso, mas não é assim que eu quero agir. Só que é como eu estava falando, isso está muito enraizado na gente. É uma crença que a gente criou e é de até ancestrais nossos. Então, assim, é algo. Não é fácil mudar a chave, virar a chave, né? Então, é isso, estudar muito, a gente precisa estudar, ler livros, e eu não digo só a disciplina positiva, tem a CNV, que é a comunicação não violenta, muito legal. Maria Montessori falava muito, né? Então, método montessoriano, adoro, sou super a favor também. A gente tem muitas abordagens educacionais que são ótimas. Então, primeiro ponto, estudar e entender. E entender o lado da criança, que ela também precisa ser respeitada. Lembrem-se quando vocês eram crianças e vocês não se sentiam respeitados. Como vocês se sentiam? Vocês se sentiam bem? Vocês achavam justo quando vocês não eram respeitados? Então, esse é o primeiro ponto, eu acredito, que é se colocar no lugar da criança e talvez fazer essa retrospectiva de quando você era criança. Aí, indo para um outro ponto, né? Tentativa e erro. É isso. Eu falo para os pais, ninguém é 100%. Quem conhece a Flávia Kalina? Ela é youtuber, mãe, e ela é adepta à disciplina positiva. Ela utiliza a disciplina positiva com as crianças. E só que assim, ela diz também, eu também erro, eu também perco a cabeça e tá tudo bem. E realmente, nós somos seres humanos, nós não vamos acertar sempre e nem devemos. Porque os nossos erros e os erros dos nossos filhos são oportunidades de aprendizagem. Se a gente não errasse, qual o intuito da vida? Qual, né? Que por que a vida faria sentido se a gente não tivesse que aprender algo, se a gente fosse perfeito? Ia ser um saco, convenhamos. Né? Então, por isso, é importante a gente se permitir errar. É importante. Verdade. E aí, quando você errar, tentar entender o que eu posso fazer de diferente na próxima vez. Fazer essa reflexão. O que eu fiz que eu não gostei? Não que seja errado, mas que eu não gostei. O que eu fiz que eu não gostei? O que eu quero de diferente na próxima vez? Quais são as ferramentas que eu conheço e que eu tenho nas minhas mãos que eu posso utilizar?
Outro ponto, a disciplina positiva, ela não tem uma ferramenta, ela tem mais de 50. Então, se uma ferramenta não deu certo, tu tem mais 50 para tentar. Alguma delas vai funcionar, né? Ó, o importante é reconhecer que erramos e se desculpar com a criança. Sim, isso é um ponto fundamental, porque a gente está E você ensinando. ensina o perdão, né? Exatamente, você Exatamente, ensina a criança a pedir perdão e ensina a criança a perdoar também, né? exatamente, o auto perdão, né? Que aí, assim, ó, olha, quando a gente quando são pais, por exemplo, extremamente rígidos e não aceitam errar, que tu tá ensinando pro teu filho? Perfeccionismo. Ai, hoje em dia perfeccionismo é algo lindo, né? Mas a gente sabe que causa muito problema psicológico o perfeccionismo, né? Então, por isso que a gente precisa tentar levar a maternidade e a paternidade com leveza. E entender que a gente vai errar e tá tudo bem, e que o importante é o que a gente vai fazer com o erro. Que inclusive foi uma postagem que eu fiz. Você até compartilhou, né, Rafa? Que é isso, o importante não é o que a gente errou, é o que a gente vai fazer com esse erro. O que a gente vai fazer depois do erro, né? Então é esse o ponto. Eu diria que é basicamente isso. Utilizar as ferramentas, utilizar e abusar das ferramentas da disciplina positiva. E não tem pílula mágica, não tem mágica, gente. Não tem receita mágica. Ser pai, ser mãe é algo único. Cada filho e cada criança, cada pessoa é um universo. Então, o que funciona para o meu filho pode não funcionar para o seu. E é isso. A gente precisa também entender como é o funcionamento da criança, né? E como nós funcionamos também como pais. Bruninha, foi um prazer, viu? Tá acabando nosso tempo. Eu queria deixar esses minutinhos, acho que tem um minutinho final aí. Eu queria que você falasse como é que te acha e Ah, falar do sim. seu curso que vai começar agora em setembro, que a gente Maravilha. está com desconto pelo guia do Sintonize Mãe, né? E aí eu queria que você Sim, falasse um pouquinho, acho que a gente ainda tem um minutinho aqui, já para maravilha. encerrar. Quero agradecer muito, muito por você ter estado conosco hoje. Agradecer a galera aí. Desculpa se eu não consegui ler todos os comentários, é porque o assunto é grande, é extenso, mas a gente nem falou de Muito. tudo aqui. A gente É verdade. pincelou, né? Mas quero agradecer, Bruninha, quero agradecer a todos os seguidores que estavam com a gente aí, que participou, que ficou até final, e agradecer muito a você pela sua disponibilidade, viu? E aí fala aí onde é que a gente acha você na Muito rede. obrigada pelo convite, Rafa. Vocês podem me encontrar no Instagram como @disciplina efetiva e nas outras redes sociais também, disciplina efetiva em tudo. E em setembro, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, estaremos com a segunda turma de consultoria intensiva em disciplina positiva, que são 10 3 dias, segundos. 3 dias de imersão. Então, se vocês quiserem mais informações, entrem